Segunda aula dessa semana, tá? Vamos começar com números racionais, tá? Ainda no capítulo de conjuntos, agora números racionais. O que são os números racionais? Não vou adiantar, você vai olhar aí já já. E tem também uma parte extra a respeito de frações, tá? Claro, números racionais está relacionado com frações. Espero que isso realmente traga para vocês informações. A aula é um pouquinho longa, tá? Mas tem bastante coisa interessante aí, tá? Presta atenção, pergunta, se envolve e vamos que vamos. Vamos para a aula. Números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os números que eu posso representar em forma de fração, certo? Escrevendo isso. Então, o conjunto dos números racionais tem um símbolo assim, ó. Um Q com risquinho a mais aqui, tá? E a gente escreve assim, é o conjunto dos números escritos como A sobre B, tá? Com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos, tá? Por que inteiros não nulos? Porque não existe divisão por zero, tá? Ou a divisão é por 1, ou a divisão é por um número qualquer, mas divisão por zero não existe, tá? Divisão por zero dividido por alguma coisa, tudo bem. Eu posso pegar R$0 e dividir com 10 pessoas. Cada um vai ganhar o quê? R$0, entendeu? Tá? Então, esse é o conjunto dos números racionais, tá? Aí, algumas pessoas poderiam pensar, então aqui os números inteiros não estão aqui dentro? Por que não? Eu posso representar os números inteiros em forma de uma fração? Posso. Por exemplo, 3 é igual a 3 sobre 1. E também é 6 sobre 2. E mais um monte de outras coisas. Eu posso representar esse número 3 de infinitas maneiras, tá? Então, os números racionais são todos os números que eu posso representar em forma de fração. Não que essa fração é mais um número racional. Não, ele é o mesmo número racional, tá? Isso é igual. Então, eu não tenho aqui 3 números racionais. Aqui eu tenho um número racional, que é o 3. Tá? Que é o 3. Convém aqui ressaltar, muito importante isso, tá? Que o que é uma fração? Uma fração, ela é, por exemplo, uma divisão. Né? Por exemplo, 6 dividido por 2 dá 3, certo? Mas essa divisão, ela pode ser encarada de diversas maneiras. Ela pode ser encarada como uma relação entre duas quantidades. Como assim uma relação? Eu posso relacionar duas informações, tá? Por exemplo, eu vou daqui para a praia, né? A distância daqui até a praia dá 80 quilômetros, certo? E eu faço essa distância daqui para a praia em 1h30. Então, eu vou relacionar a distância com o tempo. Ó. Aí eu obtive aqui uma nova informação, tá? Obtive aqui uma nova informação a respeito desse relacionamento de uma distância com o tempo. Que no caso aqui a gente chama isso de velocidade, certo? Então, eu fiz um relacionamento aqui. Isso aqui é uma divisão. Aí você fala, mas não é isso aqui, ó, porque isso aqui, o A é número inteiro e B é número inteiro. Exatamente. Mas eu posso pegar isso aqui e transformar numa divisão de números inteiros. Isso daqui é a mesma coisa que, né, essa quantidade é a mesma coisa que 160 quilômetros em 3 horas. Pronto. Agora é o que é o número racional, tá? E também quero lembrar de uma outra coisa. Número, o que é um número? Eu gosto de falar isso e ressaltar isso, porque às vezes a gente vai esquecendo e tem que relembrar sempre isso. Eu me relembro o tempo todo. O que é um número? Número é uma quantidade. E quando a gente fala de números racionais, a gente está dizendo que a fração é uma quantidade. Realmente, uma fração é uma quantidade obtida de uma divisão ou de um relacionamento entre duas quantidades, tá?
Agora eu vou dizer mais um pouquinho, né? O que é essa divisão, como é que eu posso encarar. É tudo a maneira de encarar, tá? Tem gente que vai falar assim, nada a ver, mimimi, mimimi. Bom, esses mimimi vão para lá. Eu estou mostrando a minha visão e como você pode encarar. Claro, se você discordar da minha visão, tiver uma visão diferente e conseguir resolver as coisas, ótimo, beleza, ótimo, não tem erro nenhum. A minha verdade não é a verdade absoluta, a minha verdade é a minha verdade absoluta. Então, a divisão eu posso encarar como um relacionamento e eu posso encarar como uma comparação também. Como assim comparação? Veja, se eu comparar o 6 e o 2, eu percebo que o 2 cabe 3 vezes lá dentro do 6, entendeu? É esse tipo de comparação. O 2 cabe 3 vezes lá dentro do 6, então isso aqui é 3. Aí você fala, mas isso é divisão. Exatamente, mas é como eu estou dizendo, são formas de você encarar isso, tá? Uma divisão, uma comparação, um relacionamento entre grandezas ou informações distintas, tá? Eu resolvi uma questão de física uma vez, que a questão trazia lá umas informações e eu, não conseguia chegar na resposta. Aí, de repente alguém me falou alguma coisa, tal, e eu me liguei, eu falei, é isso mesmo. Eu posso colocar essas duas informações, eu não sabia como relacionar essas duas informações. Eu falei, eu posso relacionar essas duas informações através de uma fração. Coloquei uma informação em cima, coloquei o traço da fração, coloquei a informação embaixo. E cheguei na resposta, consegui resolver, entendeu? Às vezes o problema, ele não diz que você tem que dividir isso, mas você percebendo como é que eu vou resolver isso, vou relacionar essas duas grandezas em forma de fração. Você relaciona e você tem a resposta. Beleza? Bom, mais uma coisinha antes de entrar aqui e falar um pouco mais de frações, né? Porque isso aqui é frações, só que eu vou falar, vou dar algumas coisas extras aqui que normalmente a gente não fala aqui em números racionais, tá? Os números racionais, o A, que é o número que está em cima, o A, a gente chama de numerador. E o B a gente chama de denominador. Há um tempo atrás eu ficava assim, um é o numerador, outro é o denominador, nunca sei qual que é um nem outro. Isso acabou para mim. Eu sei exatamente que o de baixo é o denominador e o de cima é o numerador. Por que eu sei disso? Porque eu fui analisar a palavra, né, o radical da palavra, o sentido que essa palavra traz, e tudo ficou muito claro. Tá? O B, que é o de baixo, ele é chamado denominador. Se você for no dicionário olhar o que é denominar, é dar nome, é dar característica, é dar uma característica, é alguma coisa que caracteriza, né? É dar nome, caracterizar, é classificar, é qualificar alguma coisa, certo? Então o número de baixo, digamos assim, que ele é o qualificador, ele é o que dá característica. E quando eu refleti sobre o que é uma fração, eu entendi perfeitamente. E agora eu não confundo mais. Eu sei que o de baixo é o denominador e o de cima é o numerador. O numerador tem a ver com quantidade. Então o numerador é aquele que dá quantidade. Então o de cima ele fala sobre uma quantidade e o de baixo ele fala sobre uma característica, uma qualidade, tá? Que está implícito ou até explícito na fração. Como assim? Então, agora é que eu vou entrar na parte de frações aqui e explicar bem claramente isso aí. Sabe quando você vai numa pizzaria e você pede uma pizza e você está com umas 3 pessoas para comer aquela pizza e vem a pizza? Pede uma pizza grande e daí, tradicionalmente, eles pegam a pizza grande e dividem ela em 6 pedaços, certo? Então, cada pedaço desse aqui passa a ser chamado um pedaço, é o numerador, é a quantidade, uma quantidade, um pedaço, que é caracterizado por ser 1/8 da pizza. Então é 1/8. O 8, ele dá características do tamanho do pedaço. E o de cima, ele diz a quantidade de pedaços. Então, esse pedaço aqui, ele é o quê? Ele é 1/8. O 8 caracteriza o tamanho do pedaço, certo? Bom,
Eu poderia chegar lá pro pessoal da pizzaria e falar assim, você pode dividir, por favor, a pizza em 12 pedaços? Aí ele torce a boca, né? Ou às vezes, se é um lugar bacana que gosta de satisfazer o cliente, o cara fala, claro, calma aí, vamos fazer aqui, vou pedir ali pro pizzaiolo cortar desse jeito antes de trazer a pizza. Daí ele vai pegar e vai fazer assim, ó. Aí ele não vai dividir aqui ao meio, ele vai fazer assim, ó. Certo? Suponha que todos os pedaços aqui estão do mesmo tamanho, tá? Aí ele pega aqui, ó. Pronto, né? Considera que todos os pedaços estão do mesmo tamanho, tá? Porque se não tiver do mesmo tamanho, isso que eu estou falando aqui é inválido. Porque quando você fala de 1/8, você está falando um pedaço que o inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Então eu peguei essa pizza, né? Ou melhor, o pizzaiolo pegou essa pizza e dividiu em 12 pedaços. Então agora, cada pedaço desse daqui vai estar caracterizado por um outro número, um outro denominador, que é o quê? Que é o 12. Tá? Porque o pedaço agora foi dividido em 12. Então esse pedaço aqui, ele é o quê? Ele é 1/12 da pizza. Entendeu? Certo? Então o número de cima, ele quantifica, ele dá a quantidade. E o de baixo, ele diz o tamanho do pedaço. Certo? De forma que se eu quiser somar esses dois pedaços, se eu quiser fazer 1/8 mais 1/12, tem gente que não entende nada, né? Ou que já assistiu aula e se perdeu, ou não quis aprender nem nada, e daí ele vem com maior confiança e diz, isso aqui é 12/20. É 2/20. 1 mais 1, 2, 8 mais 12, 20. E tá errado, não é assim. Não é assim que soma a fração. Tá? Bom, mas então como é que você soma isso aqui? Exatamente. Agora, para somar isso aqui, eu não consigo somar isso aqui quando o número de baixo está caracterizado de maneira diferente. Eu não consigo somar simplesmente 1/8 mais 1/12, assim. Eu tenho que caracterizar esses pedaços de uma maneira equivalente. Tá? Como isso? Então, eu vou escolher um outro número, tá? Que esteja relacionado ao 8 e ao 12, para caracterizar esse pedaço de uma maneira diferente. Que número é esse? É um número que está na tabuada do 8 e na tabuada do 12. Ou melhor, tá? Colocando em termos mais técnicos. É um múltiplo de 8 que também é um múltiplo de 12. Certo? Tem infinitos múltiplos de 8 e múltiplos de 12. Tem infinitos. Infinitos. Aí você fala, me mostra um. Tá bom. O 120. O 120 é um múltiplo de 8 e um múltiplo de 12. O 120 é 12 vezes 10. E o 120 é 8 vezes 45. Né? Acertei? Não, calma aí. 120 não, 8 sobre 45, não. 8 vezes 15. 8 vezes 15. Entendeu? Porque 8 é 4 vezes 2. Aí eu pego e faço 2 vezes 15, 30. 30 vezes 4, 120. Entendeu? Então, o 120 é um múltiplo de 8 e um múltiplo de 12. E tem outros. Tem outros tantos aí. O 220. Ou 220 não, 240. O 480. Tem infinitos múltiplos. Certo? Mas me interessa pegar... principalmente, não que é obrigatório, mas me interessa pegar principalmente um múltiplo comum. E não só um múltiplo comum, né? Não, na verdade, eu já tinha falado isso, que era um múltiplo comum. Mas me interessa pegar o menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum. Que no caso aqui é o 24. É 2 vezes 12 e 3 vezes 8. É o 24. Certo? E eu vou agora caracterizar essa quantidade, porque toda fração é uma quantidade, a fração é um número, e como sendo um número, ela representa uma quantidade. Então, eu agora vou representar essa quantidade caracterizada por um denominador diferente, mas a mesma quantidade.
A mesma quantidade caracterizada por um denominador diferente. E o denominador vai ser o quê? 12. Tá? O mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 é o 24, né? Aqui, a minha anotação, na verdade, ela não está perfeita, tá? Porque eu coloquei múltiplo de 8 é igual a múltiplo de 12, que é igual a 24. É um dos múltiplos, né? Porque tem múltiplos de 8 múltiplos de 12, na verdade, os múltiplos de 12 que são iguais aos múltiplos de 12, os múltiplos de 8 que são iguais aos múltiplos de 12, é um conjunto de infinitos números, certo? Na verdade, os múltiplos de 24. Os múltiplos de 8, que são os múltiplos de 12, são os múltiplos de 24. 24, 48, 72, né? 72, 96 e etc. São todos múltiplos de 24, que são múltiplos de 12 e 8 ao mesmo tempo. Entendeu? Tá. Bom, então eu vou caracterizar essas duas quantidades agora com o denominador, né, como 24. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, olha só. Se eu pegar cada pedaço dessa pizza aqui e dividir em 3, ó, vou até pegar uma caneta diferente aqui, ó, para ficar mais legal. Vou pegar aqui, ó, vou dividir em 3, ó. Pum, 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 tchum, tchum. Não tem trilha sonora, não tem efeitos especiais. Certo? Ó. Então eu peguei cada pedaço e dividi em 3. Agora minha pizza ficou dividida em quantos pedaços? Aí você fala, bom, 3 vezes 8, 24, tá aqui 24. Só que aquele pedaço, esse pedaço aqui agora, ele representa o que em relação ao 24, em relação à característica 24? Ele representa 3 pedaços caracterizados pelo 24. Ou seja, esse 1/8, ele representa o quê? 3 24avos. É a mesma quantidade, ó, porque eu não pintei nada mais, ó, continua sendo aquele pedaço, só que aquele pedaço agora é dividido em 3, né? Claro que se você pega uma pizza assim e divide em 3, fica uma desgraça, cai o pedaço da calabresa de um pedaço para outra pizza, e você fala, não, mas esse era meu, aí complica tudo, né? Aí você tem uma azeitona ali, você não consegue dividir a azeitona em 3, né? Mas suponhamos que ela seja homogênea e dá para você fazer essa divisão, certo? Então, ficou assim. E esse 12avos aqui? Então, esse 12avos, 12avos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada pedaço e dividir em 2. Ó. Tchum, pá, pronto. Beleza? Dividir cada pedaço em 2. Então, se antes eu tinha 12 pedaços, agora eu tenho 24 pedaços. E aquele pedaço que era 12avos, agora são 2 24avos. Pronto, agora eu posso somar. Agora eu posso somar. Por quê? Porque eles estão caracterizados, essa quantidade e essa quantidade estão caracterizados pelo mesmo denominador. Estão caracterizados pelo mesmo tamanho de pedaço. Aí eu só preciso somar as quantidades. Veja, eu tenho 3 quantidades, eu tenho 3 pedaços que tem o tamanho 1, né, de uma pizza dividida em 24. E eu tenho 2 pedaços, tá, que tem o tamanho de uma pizza dividida em 24. Então isso aqui vai dar o quê, né? Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui vai dar o quê? 5 sobre 24. Pronto, aí eu consegui somar. 1 sobre 8 mais 1 sobre 12 é igual a 5 sobre 24. Entenderam? Então, é isso, soma de frações ou subtração de frações é a mesma coisa, né? Se eu fizesse aqui, ó, por exemplo, 1/8 menos 1/12avos, pô, eu não consigo subtrair do jeito que está aí, mas eu faço essa modificação. Então, 1/8 eu transformo em 3 24, menos 1/12avos eu transformo em 2 sobre 24. E isso daqui passa a ser 1 sobre 24, ou seja, eu pego, ó, eu tenho 3 pedaços desse, menos 2, fica um só. 1 sobre 24, entendeu? A soma e subtração, o número de baixo tem que ser caracterizado igual. Certo? Mas, quando você multiplica, daí não. Multiplicação de fração é muito simples. Você multiplica em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Tá? Aí você fala, mas o que é que significaria uma multiplicação de fração?
Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Por exemplo, se eu pego assim e faço assim, ó. 3 vezes 1 meio. Não, 3 não. Vamos colocar assim, ó. 3 meios vezes 1 meio. Então, eu posso interpretar isso aqui como sendo o seguinte, ó. Eu quero 3 meios do 1 meio. Tá? Eu quero essa quantidade disso daqui. Tá? Ou você pode falar assim, eu quero essa quantidade disso daqui. Você fala, mas o que é isso aí? Então vamos pegar lá. Vamos pegar agora um chocolate. Chega de pizza. Vamos começar com... Vamos para a sobremesa agora. Chocolate, tá? Então vamos dizer que eu quero 3 meios do meio. Tá? Eu quero 3 meios de uma metade. Porque meio é metade. Metade do chocolate. Então eu quero 3 meios da metade do chocolate. Entendeu? Metade do chocolate. Então tá aqui o chocolate. Metade do chocolate quer dizer que eu peguei o chocolate, dividi em 2 e peguei metade. Certo? Metade do chocolate. Eu não escrevi aqui do chocolate, mas eu poderia ter escrito aqui, ó. 3 meios dá, o vezes, em matemática quer dizer dá. Então, 3 meios dá metade do chocolate. Tá? Aí você fala, mas vezes é dá? Claro, quer ver? Ó, por exemplo, você tem, eu digo assim que eu tenho 5 carros. Eu tenho, ou eu tenho assim, 5 daqueles carros ali, ó. Eu tenho 5 daqueles carros ali. Eu apontei para você, daqueles carros ali, ó. Eu tenho 5 de aqueles carros, né? Tá vendo? Da. Eu tenho 5 daqueles carros. Ou eu tenho 5 desses carros. Eu tenho 5 disso daqui, tá? É o D. 5 carros. Eu tô falando que eu tenho o quê? Um carro, mais um carro, mais um carro, mais um carro, mais um carro. Isso daqui dá o quê? 5 carros. Certo? Isso é vezes. Isso é vezes. Isso é vezes. Quando eu falo assim, ó, 3 vezes 4, o que eu estou falando? Eu estou falando 4 mais 4 mais 4. 3 vezes o 4. 3 de 4. 3 de 4. 3 dos 4. 5 carros. Esse carro. Então, quando eu falo 3 meios de meio, eu quero 3 meios, eu quero essa quantidade disso daqui, ó. Só que o que é isso aqui? É metade disso daqui, ó. Então, metade, tá? Então, D é vezes. É quando eu estou me referindo. Então, ó, 3 meios de metade do chocolate. Bom, quanto é 3 meios da metade do chocolate? Então, 3 meios da metade do chocolate quer dizer que eu vou pegar a metade do chocolate, dividir em 2 e pegar 3. Aí você fala, como é que eu vou pegar 3 se eu só tenho 2? Não, o que ele está dizendo é que eu quero a quantidade de 3. Lembra que o número de cima é numerador, ele refere-se à quantidade. Ele quer 3, o quê? Metades. Ele quer 3 metades. 3 metades do quê? Da metade do chocolate. Então, eu vou pegar metade do chocolate, vou pegar metade do chocolate e dividir em 2. Aqui, ó. Peguei metade de chocolate e dividi em 2. Certo? Para não ficar estranho, eu já vou dividir o chocolate inteiro aqui, ó. Mesmo essa parte aqui que eu não peguei, eu vou dividir, tá? Então, para ficar caracterizado que cada pedaço desse aqui, para caracterizar que cada metade da metade é, na verdade, 1/4 do chocolate inteiro. Eu quero 3 metades da metade do chocolate. Bom, a metade do chocolate é isso aqui, ó. Metade do chocolate é isso aqui. E eu quero 3 dessas metades. Então, 1, 2, 3. Então, 3 metades da metade do chocolate. Então, essa é metade do chocolate. Eu quero 3 metades da metade. Então, metade é isso aqui, metade da metade é isso aqui. Bom, eu percebo que metade da metade é o quê? É 1/4. Mas eu quero 3 metades da metade do chocolate. Então, eu quero 1, 2, 3. Eu quero 3/4. Eu quero 3/4. Ou seja, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Tá aí, viu? Ele quer 3/4 do chocolate. Aí você fala, nossa, essa foi profunda para mim, essa eu não entendi. Bom, tudo bem. Então você reflete, faça mais alguns exemplos aí e você vai ver que é bem isso aí, tá? E a divisão de frações, o que é? Bom, eu gosto de falar a divisão de frações como sendo uma comparação, tá?
Eu gosto de pegar isso como sendo uma comparação. Por exemplo, se eu pego... vou usar esse mesmo exemplo aqui, ó. Eu pego 3 meios dividido por meio. Veja, é uma divisão de fração dividido por fração. Que, é claro, pode ser escrito como sendo assim, ó, 3 meios dividido por meio. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero saber quantas vezes o meio cabe dentro do 3 meios. Pô, calma aí. 3 meios do chocolate, né? Do chocolate. Então, 3 meios do chocolate dividido por meio chocolate. Ou seja, eu quero ver eu quero comparar 3 meios de um chocolate com um meio chocolate. Quantas vezes o meio chocolate cabe dentro de 3 meios chocolate? Então, calma aí. Aqui é o chocolate, certo? 3 meios desse chocolate é o quê? É um pedaço assim. Tá? Isso aqui é um meio do chocolate. Mais outro meio do chocolate. Tá? Então, aqui já deu um chocolate inteiro. Mais outro meio chocolate. Ó. Isso aqui é 3 meios, tá? Lembrando que isso aqui é meio. Meio, meio, meio. Então, eu tenho 3 meios, certo? Eu quero saber quantos meios cabe dentro de 3 meios. Aí você fala, 1, 2, 3. 3, exatamente. 3 meios dividido por meio é 3. Aí você fala, poxa, mas para resolver isso aqui eu vou ter que sempre fazer isso? Não. Tem uma regrinha simples. Você conserva a primeira, que é a de cima, ou essa daqui, conserva a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é meio, ó, ou a de baixo é meio. Então você multiplica pelo inverso da segunda, ó, 2 sobre 1. Entendeu? Inverti essa. Ó. Aí, multiplicação de fração, a gente aprendeu. Multiplica em cima, embaixo, embaixo. Então quer dizer que isso aqui vai ser 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 1, 2. E 6 dividido por 2, 3. Entendeu? Entenderam o que é? Bom, eu usei frações simples aqui, tá? Desde aqui de cima até aqui embaixo, eu usei frações simples. Mas esse raciocínio, ele pode ser usado para qualquer tipo de fração. Qualquer tipo de fração. Tá bom? Então, aí você fala, não, gostei disso aqui, eu quero pensar melhor. Porque quando eu vi isso aqui a primeira vez, é claro que ninguém me ensinou isso aqui, mas é que eu fiquei com essas perguntas na minha cabeça e fiquei conversando, pô, mas se isso, e papapá. E tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, eu fiquei perguntando para mim mesmo e tentando me convencer, e um dia eu falando comigo mesmo, falei, pô, então é isso. Agora eu saquei. Entendeu? E é isso que eu acabei de mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Eu acabei de mostrar soma, subtração de frações, né? Mostrei o que se faz por trás, o que está por trás daquela regrinha. Pega o mínimo múltiplo comum, daí divide, faz isso, papapá. Mostrei o que está por trás, a multiplicação de fração e a divisão de frações, o que é uma maneira de encarar esse tipo de coisa, ok? Aí você pode fazer o quê? Você pode avançar esse assunto, pegar frações, fazer operações, multiplicar com as regrinhas e depois comprovar com a teoria. Olha, isso é uma satisfação grande. A grande quando você tem esse esclarecimento, quando você vê isso aqui. Para mim foi fantástico, tá bom? Bom, então isso aqui era um extra de frações. Agora nós vamos falar um pouco mais outras coisas, tá bom? Fica ligado. Bom, agora nós vamos falar de números decimais e dízimas periódicas, tá? Aí você fala, mas o que isso daqui tem a ver com números racionais? Porque todos os números decimais e dízimas periódicas são números racionais, tá? O que é número decimal? Por exemplo, assim, ó, 1,5 é um número decimal, tá? É um número que eu consigo representar em forma de fração. Como? Bom, mais simples é o seguinte, ó, tá vendo que 1,5 tem uma casa decimal, né? Isso significa que eu peguei 15 unidades de alguma coisa e dividi ela em 10. Tá? Eu peguei as 15 unidades e dividi em 10. Né? Daí, ou então, pode significar, ó, porque vamos refletir isso aqui. Lembra que eu falei que a fração ela pode ter interpretações, né? Então, o que eu estou falando? Eu peguei 15 unidades de alguma coisa e dividi entre 10 pessoas. Então, vamos lá. Peguei 15 pãezinhos e dividi entre 10 pessoas. Dei um pão para cada um. Aí sobrou 15 pães, né? Aí eu fiz o quê? Cortei cada pão no meio e dei meio pão para cada um. Então, deu 1,5 pães para cada um. Eu peguei 15 pães e dividi entre 10 pessoas e cada um ganhou um pão e meio.
certo? É isso aqui que está dizendo. Ou isso daqui também está querendo dizer o seguinte, que eu peguei uma unidade, dividi em 10. Então, cada pedaço daquela unidade, tá? Tá aqui, ó. Vou fazer uma unidade assim, compridinha, assim, ó. Que nem aquele... Vocês já viram aquele material dourado? Aquele negócio muito interessante. Quem tem filho aí, ó, você vai numa loja, numa livraria e procura lá material dourado. Pô, isso daqui ajuda a compreender várias coisas. Então, eu peguei um inteiro, ó, e dividi em 10 pedaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 10 pedacinhos. Então, cada pedacinho desse aqui, o que que é? É 15 avos do inteiro. Ó. O inteiro dividido em 10, cada pedacinho é 15 avos. Então, eu estou pegando 15 desses. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um inteiro. E mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 desses pedacinhos. Então, eu peguei 10 pedacinhos, que dá um inteiro, e mais 5 desses pedacinhos. Mais 5 desses pedacinhos, o que que é do inteiro? É metade. Então, 1,5. Um inteiro e mais metade. Entendeu? Então, você pode visualizar isso aqui de duas formas, tá? Refletir sobre o que é que significa 15 sobre 10 de duas formas. Pode ser 15 décimos, tá? Ou pode ser, você pegou 15 unidades e dividiu entre 10 pessoas. Você vai dar quanto para cada um? 1,5. Um inteiro e mais metade para cada um. Certo? Bom, então eu pego um número decimal, que é assim, e transformo facilmente numa fração. Como? Eu conto quantas casas decimais? E pego esse número sem a vírgula, tá? Eu pego esse número sem a vírgula e divido por o 1 seguido de zeros, da quantidade de zeros que tem casas decimais. Como aqui só tem uma casa decimal, então eu peguei o 15 sem a vírgula, eu peguei o 1,5, só que tirei a vírgula, então ficou 15, e dividi por 1 seguido de um zero, porque só tem uma casa decimal, 10. Entendeu? Por exemplo, 3,15. 3,15, como é que eu escrevo isso em forma decimal? 315 dividido por 1, seguido de 2 zeros. Sabe por que 2 zeros? Porque tem duas casas decimais. Ó, seguido de 2 zeros. Aí pronto, está representado em forma de um número racional. Certo? Aí você fala, peraí, mas eu sei que dá para simplificar. Não dá para simplificar isso aqui? Dá. Então, como é simplificando isso aqui é como? Ó, vou simplificar aqui e vou mostrar o que é a simplificação na verdade, tá? Ó, a gente costuma fazer assim, ó. Bom, 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2. Realmente, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Tenho 3 pães, vou dividir entre duas pessoas. Eu dou um para cada um e pego o outro, divido no meio e tomo mais meio para cada um. Pronto. Entendeu? Ó, 1,5. Entendeu? Isso daqui pode ser representado de diversas formas. Toda fração ela tem infinitas frações que representam ela. Infinitas frações. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, por exemplo, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu obtenho o quê? 6 sobre 4. Se eu tenho 6 pães, eu vou dividir entre 4 pessoas, eu dou 1 para cada um, daí sobrou 2 pães. Aí eu divido no meio e dou mais meio para cada um. Tá vendo? Deu a mesma coisa. Eu posso pegar isso aqui e multiplicar por 3. Vai dar 9 sobre 2 vezes 3, 6. Se eu tenho 9 pães e quero dividir entre 6 pessoas, eu dou 1 para cada um, sobra 3. Aí eu corto cada um no meio, dou meio para cada um, dá 1,5. Entendeu? Certo? Então, eu posso representar de infinitas maneiras. Agora, o que está por trás dessa divisão? Por que eu dividi em cima e embaixo por 5? Porque o 5, né, o 15 e o 10 são múltiplos de 5. O 15 é 3 vezes 5 e o 10 é 2 vezes 5. Então, perceba aqui, ó, 15 sobre 10, eu vou escrever o 15 sobre 10, né? Voltando aqui para o 15 sobre 10. Eu vou escrever ele como uma multiplicação de duas frações. Quais duas frações? 3, ainda não a fração, tá? Mas eu já vou chegar na fração. O 15 eu vou escrever como sendo 3 vezes 5, e o 10 eu vou escrever como sendo 2 vezes 5. Entendeu? Então, eu expresso o 15 e o 10 numa forma de uma multiplicação. Tá? Eu fatoro o 15 e o 10, fatorar significa o quê? Transformar numa multiplicação. Tá? O 3 e o 5 são fatores, são os elementos de uma multiplicação. Então eu peguei o 15 e transformei numa multiplicação, e peguei o 10 e transformei numa multiplicação. Certo? Onde existe um fator comum ao 15 e ao 10. Né? Quando nessa multiplicação tem um fator que é comum a essa multiplicação, que é o 5. Agora sim eu vou transformar numa multiplicação de frações. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes 5 sobre 5. Né?
Multiplicação de fração o quê? A gente multiplica em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Então, 3 vezes 5, 15, e 2 vezes 5, 10. Então, volta aquela fração, certo? Só que a simplificação significa o seguinte, que eu vou pegar essa fração aqui, 5 sobre 5, pô, mas 5 sobre 5 é 1, né? Se eu tenho 5 pães, divido entre 5 pessoas, dou 1 pão para cada um, certo? Se eu pego um objeto, divido em 5 partes e pego as 5 partes, eu peguei o objeto inteiro. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que 1. E uma vezes qualquer coisa dá uma vez qualquer coisa. Uma vez uma caneta dá uma caneta. Uma vez um papel dá um papel. Uma vez um pão dá um pão. Uma vez qualquer coisa dá aquela própria coisa. Por isso que a gente costuma fazer assim, ó. Em vez de escrever 1x, a gente escreve só x. Porque uma vez o x é o próprio x. Entendeu? E a gente tem que sempre saber que qualquer número é esse número vezes 1. Tá? Por isso que às vezes a gente faz, assim, por exemplo, você quer colocar em evidência, aí você tem o 3 lá, e você, pô, como é que eu vou colocar em evidência? Eu faço assim, ó, bom, 3 é 3 vezes 1, ó. Aí eu ponho o 3 em evidência e deixo o 1 lá dentro, porque 3, tá? Qualquer número é ele mesmo vezes 1. Então, 3 meios vezes 5 sobre 5 é a mesma coisa que 3 meios vezes 1. Só que 3 meios vezes 1, o que que é? É 3 meios. Então, a gente simplesmente simplifica o 5. Tira o 5 da jogada. O 5 de cima e o 5 de baixo, tira ele da jogada, porque eu quero a coisa mais simples. Eu quero uma fração que a gente chama fração irredutível. Tá? Irredutível. Ou seja, eu transformo o número de cima e o número de baixo em primos entre si. Vou até escrever aqui, ó. Primos entre si. Primos entre si quer dizer que o único divisor entre eles é o 1. Não quer dizer que os dois são primos, entendeu? Não quer dizer que os dois números são primos. Mas quer dizer que o divisor comum entre os dois somente é 1. Tá? Tá? Primos entre si quer dizer que o único, né? O único divisor comum é o 1. Tá? Isso que significa primos entre si, que o único divisor comum entre eles é 1. Beleza? Então, eu faço a fração virar irredutível. Então, para transformar um número decimal em uma fração irredutível, tá? Eu pego e posso fazer assim, né? 1 sobre 5, eu coloco 15 sobre uma casa decimal, 1 seguido de um zero, 10. Aí eu simplifico, certo? Mas é claro, eu posso fazer de outras formas também. Eu posso verificar, por exemplo, que 1 sobre 5 vezes 2 dá 3. Então eu pego o 1 sobre 5 como se fosse uma fração, ó, 1,5. 1 sobre 5 não, 1,5 sobre 1, ó, e faço o quê? Multiplico em cima e embaixo por 2, ó. 1,5 vezes 2, 3. 1 vezes 2, 2. Pronto, ó, cheguei na fração, entendeu? Porque assim como eu posso dividir em cima e embaixo, eu posso multiplicar essa fração por 1, né? Que é o que é daqui para cá, ó, daqui para lá, eu estou pegando essa fração e multiplicando por 1. E 1, o que que é? 5 sobre 5, por exemplo. 1 é 2 sobre 2, é 10 sobre 10, é 1000 sobre 1000, é infinito sobre infinito. Não, infinito sobre infinito não é, não. Mas é um número dividido por ele mesmo. Aí você fala, mas por que infinito sobre infinito não é 1? Porque infinito tem tamanhos diferentes, tá? Por exemplo, o número de areias no planeta Terra é infinito, mas o número de átomos no planeta Terra também é infinito. Mas se, pô, cada areia tem infinitos átomos, então o número de areias dividido pelo número de átomos não é 1, porque as quantidades são diferentes, mas o número é muito, muito grande, entendeu? Então por isso que infinito não é um número definido. Mas 5 sobre 5 é bem definido. 5, 5, ó, 5 sobre 5 dá 1. Pronto. Entendeu? Então, eu posso pegar qualquer fração, qualquer número e multiplicar por 1. E isso significa que eu posso multiplicar por uma fração que o número de cima e o número de baixo é igual. Então, se eu pegar 1,5 sobre 1 e multiplicar por 2 sobre 2, vai dar o quê? 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Entendeu? Então, é assim que a gente faz para transformar números decimais em frações ou frações em números decimais. Tá certo? Dividindo e tal. Eu já estou percebendo que essa aula está um pouquinho longa. Mas paciência. Acelera aí o vídeo e assiste legal, tá? Então, 3 meios, é isso aí, ó. Aquele lá, pô, como é que eu posso transformar aquilo ali em forma de fração? Dessa forma, 315 dividido por 100. Ah, mas não tem um jeito assim para fazer? Bom, deixa eu ver. Se eu multiplicar aquilo ali por 5, se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar, dividido por 5, vai ficar 15. 15 dividido por 5 dá 75, né? Posso fazer assim, ó. Multiplicar por 20. Posso multiplicar em cima e embaixo por 20. Vai ficar assim, ó.
multiplico por 10 e depois por 2. Ó. Eu pego 3,15 sobre 1. Se eu multiplico em cima e embaixo por 10, né? Vai ficar o quê? 31 sobre 5 dividido por 10. Aí eu multiplico em cima e embaixo por 2. Tá? Ó, multiplico em cima e embaixo por 2. Vai dar 31 e meio vezes 2 dá 63 sobre 20. Tá? Veja. 63 é 9 vezes 7. Esse daqui não é divisível por 7, e nem divisível por 3, nem por 9. Então, está irredutível, pronto. Se eu pegasse aquilo ali, ó, se eu pegasse aquilo ali e simplificar, né? Então, simplificar quer dizer o quê? Eu vou dividir em cima por 5, eu vou dividir em cima por 5. Dá 31 por 5, dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 31 sobra 1. 15 por 5, 3. E 100 dividido por 5, 20. Pronto, simplificado. Entendeu? Só que assim você tem que pensar um pouquinho mais, né? Ali você tem que pensar um pouquinho menos. Tá? Aí fica a seu critério. Tá? Então todo número decimal pode ser transformado em fração. Certo? Bom, e o que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são frações que quando você divide o número de cima pelo de baixo, dá um número que nunca acaba, tem infinitas casas decimais. Por exemplo, se você pegar o 1 e dividir pelo 3, tá? Vai dar o quê? Então vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 3, né? Quantas vezes 1 cabe dentro de 3? 0. Daí eu faço o quê? Ponho vírgula e 0. Tá? Você sabe por que a gente põe vírgula 0? Porque o 1, porque o 1, ele é 1,000, tem infinitos zeros aqui, certo? Então, quando eu divido o 1,0000 dividido por 3, o 3 é um número inteiro. Então, eu vou pegar o número inteiro e dividir pelo número inteiro. Um inteiro dividido por 3 dá quantos inteiros? Dá 0. Beleza? Dá 0. Pô, daí, então, 0 vezes 3, 0. 1 menos 0, 1. Tem alguma coisa para baixar? Tem os números decimais. Bom, então vou colocar agora os resultados decimais, ó. Vírgula, aí abaixo o 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 1. Oh, não deu 0 ainda. Tem coisa para baixar? Tem, os números decimais. Ah, eu já estou colocando os casos decimais, então é só baixar. 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. Baixo mais um 0. 10 dividido por 3, 3. 3 bom, pô, peraí. Daqui já dava para perceber que vai ficar 0,333 e essa divisão nunca acaba, né? Então, isso daqui ó, é uma dízima periódica. Ou seja, 1 sobre 3 é a mesma coisa que 0,3333. Que eu posso escrever como sendo assim, ó. 0,3 e um traço em cima do 3. Quer dizer que o 3 está se repetindo. Certo? Mas a gente normalmente escreve assim, ó. 1/3 a gente escreve assim, ó. 0,33 e faz 2 pontinhos. 3 pontinhos. Daí você está dizendo que esse 3 é infinito. Isso daqui é uma dízima periódica. Porque eu tenho um número que está se repetindo o tempo todo. Um número não, né? Eu tenho algarismos ou alguns algarismos que estão se repetindo sempre. Certo? E como é que eu faço para transformar uma dízima periódica? Como é que eu faço para transformar uma dízima periódica numa fração? Né? Porque, por exemplo, o cara pega e fala assim, ó, 0,333. Isso daqui é um número racional? Aí você fala, pô, calma aí, 0,333, eu sei, 0,333 é 1 dividido por 3. Aí você fala, beleza, porque você sabe, né? Mas e se você não sabe? Por exemplo, 0,222, etc. Isso é uma dízima periódica, porque o 2 está se repetindo, certo? Então você sabe que isso daqui vira uma fração. Mas que fração que vira? Então o macete é o seguinte, ó. O que está se repetindo aqui? Aí você fala o 2, só um 2, né? Ah, não, 2, 2, pode ser o 2, não, mas o 2 é o que está se repetindo. É o algarismo 2, então você põe o algarismo 2 aqui, ó, e divide por a quantidade de noves, né, que vai formar um número com noves, a mesma quantidade de algarismos que está se repetindo. Como só um algarismo, então é 2 dividido por 1 9. Certo? Lembra aqui que aqui era uma casa decimal, era 1 0. Duas casas decimais, 2 0, certo? Aqui é a mesma coisa. Como só tem um número se repetindo, um algarismo, tá? A letra. Um algarismo se repetindo, então é 1 9. Agora, por exemplo, 0,23, 2, 3, etc. Então, o que está se repetindo? É o 2, 3, né? Ah, isso daqui eu posso escrever como sendo 0,23
e faço um risco em cima do 2, 3, porque eu estou dizendo que é o 2, 3 que está se repetindo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 23 dividido quantos algarismos está se repetindo? 2. Então, é 99. 23 dividido por 99. Tá? É assim que se faz. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, assim, ó, 0,142857. Né? Para não reescrever, eu vou fazer isso aqui. Ó. Então, esse número aqui é o quê? 0,142857, 142857, 142857, etc. Isso daqui é o quê? É 142857 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Ah, isso aqui dá para simplificar? Dá, né? Dá. Você quer ver, ó? 2 mais 8, 10. 5 mais 7, 12. 12 mais 10, 12 mais 10, 22. Mais 5, 27. Então dá por 3. E esse aqui dá por 3. Então, vamos dividir por 3. 14 por 3, 4. Sobra 2. Porque 4 vezes 3, 12, né? Sobra 2. 22 por 3, 7. Sobra 1. 18 por 3, 6. Sobra nada. Baixa o 5. 5 por 3 dá 1. Sobra 2. 27 por 3, 9. 9, 9, 9, dividido por 3 dá o quê? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá? Dá para continuar simplificando? Vamos ver. 10, 16, mais 3, 23, mais 4, 27. Opa, dá por 3 de novo. Então, 1 por 3. 4 por 3 dá 1, sobra 1. 17 por 3 dá 5, sobra 2, né? Porque 15. Sobra 2. 26 por 3 dá 8, sobra 2. Né? 8 vezes 3, 24, sobra 2. Abaixo 1. 27 por 3... não, 21. Eu já estou falando da resposta. 21 por 3, 7. E 9 por 3, 3. E 3, 3, 3, 3 dividido por 3 dá o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá isso aí. Certo? E aí, dá para continuar simplificando? Eu acho que dá, hein? Vamos fazer? Vamos fazer. A aula tá grande, mas vocês estão aí ainda, não largaram o osso, então vamos lá. Vamos ver o critério de divisibilidade por seta, tá? Por que por seta? Porque eu desconfio que por seta dá. Por que você desconfia que por seta dá? Porque eu planejei isso aqui antes e eu acho que é por seta, tá? Então, olha só. Como é que eu sei se isso aqui é dividido por seta? Vamos ver se os dois são... Não, vamos fazer logo por seta, tá? Porque eu acho que dá, vai. 15 por 7, 2, sobra 1. 28 por 7 dá 4, sobra 0. 7 por 7 dá 1, sobra 0. 3 por 7, não dá por 7. Eita, me lasquei, não dá por 7. Mas será que dá por 3 ainda? Bom, isso aqui a soma deu 6, né? 6 dá por 3, vamos ver. 6 com 8, 14, com 7, 21, com 3, 24. 24 dá por 3, então dá por 3 ainda. Vamos lá por 3. 15 por 3, 5. Sobra 0, abaixo 8. 8 por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra 2. 27 por 3, 9. 3 por 3, 1. Isso aqui por 3. Então, 11 por 3, 3. Sobra 2. Né? Porque 3 vezes 3, 9. Para 11 sobra 2. Abaixo 1. 21 por 3, 7. Sobra 0. Abaixo 1. 1 por 3, 0. Aí abaixo outro 1. 11 por 3, 3. Sobra 2. 21 por 3, 7. Tá? Ó, deu aí, ó. Será que dá por 3 ainda? 10, 12 com 5 dá 17. Não dá por 3. Vamos parar aqui, né? Mas você vê aí, vai dividindo e vai achar, tá? Para mim, isso aí tá bom já. Tô satisfeito. Tá? Isso aqui para mim tá bom, satisfeito, tá? Bom, então essa é a forma de fazer dízimas periódicas se transformar nisso aqui, certo? Ó, uma dízima periódica de um algarismo se repetindo, de 2 algarismos se repetindo, de 4 algarismos se repetindo, tá? Bom, esse é todo tipo de dízima periódica que existe? Não, ainda existe mais. Por exemplo, 0,0033 e etc. Ou que eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? 0,003 e um traço no 3. É só o 3 que está repetindo. Então, isso aqui é 3, que é o número que está se repetindo, dividido por 9. Agora, como tem 2 zeros antes, então 2 zeros atrás. Ó. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 300. Certo?
é outra forma, outra informação que a gente faz aí, tá? E mais um só, 1,333, etc. Que eu posso escrever como sendo 1,3 e os 3 está se repetindo. Então, o que eu faço? Isso daqui eu separo aquilo que está se repetindo daquilo que não está se repetindo, tá? Então, separando é assim, ó, 1 mais 0,3 e o traço. Bom, então isso aqui é 1 inteiro mais o quê? 0,333 é 1 sobre 3, que a gente já viu lá anteriormente, né? 0,3 é 1,333. Então, deu isso aqui. Que é igual ao quê? Bom, 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3, né? Então, multiplico em cima por 3 e embaixo por 3. Então, vai ficar 3 sobre 3 mais 1 sobre 3, que é o quê? 4 sobre 3. Entendeu? Então, é assim que a gente vai se transformar, tá bom? E para a aula não ficar mais muito longa, que eu acho que já passou mais de 50 minutos, né? A aula era para ficar de 40 minutos, mas essa aqui está sendo boa, então ela está um pouquinho mais completa, tá? Então, isso aqui é material extra, tá? Então, vou dar um exercício aqui, tá? E quero que vocês coloquem aqui nos comentários aqui, depois do vídeo, quero que vocês coloquem lá nos comentários quanto é que esse número, essa dízima periódica se transforma qual que é a fração que gera essa dízima periódica, ó. Ó, vou colocar até facinho, ó, 2,34222222, tá? Para deixar claro. Isso aqui é 2,342222, etc. Tá bom? O que está se repetindo é o 2. Então, como é que transforma isso daqui numa fração? Qual é a fração que isso daqui se transforma? Beleza? Bom, por hoje é só, tá? Eu acho que essa aula aqui ficou bem longa, tá? Bem longa, mas ficou bem completa. Acho que eu expliquei bem aqui. Se você achou que eu não expliquei bem, tem alguma dúvida, alguma coisa, vai aqui nos comentários, põe ali que eu ajudo você a entender bem isso aí, tá bom? Então é isso aí, legal? Vamos que vamos, compartilha, chama mais pessoas, compartilha o vídeo. Esses vídeos eles ficam disponíveis, tá? Eles são, tô fazendo como estreia por enquanto, né? Mas estou achando pouca gente, mas estou fazendo como estreia, mas eles ficam disponíveis, você assiste a hora que quiser, compartilha com outras pessoas, tá bom? Chama mais gente para ver o curso aí. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.